Shanks vai reclamar o One Piece. O Almirante Touro Verde tem uma logia. Sabo se tornou um símbolo revolucionário para os oprimidos, mais poderoso até que o Dragon, o Imperador das Chamas. O rei Nefertari Cobra foi assassinado e os comandantes do exército rebelde conseguiram segurar Fujitora e Ryokugyu, além de resgatar o Kuma. E o Akainu vai se vingar de todo mundo. One Piece não voltou acelerando. One Piece voltou na velocidade da luz. 35 dias, 840 horas, 50.400 minutos, 3 milhões e 24 segundos. Esse foi o tempo que ficamos sem nada novo sobre One Piece. Durante esse período, é como se a Terra tivesse parado dentro do mangá. O sol tivesse apagado e as luas, sim, todas as luas que rodam o mundo de One Piece simplesmente tivessem parado de existir. E é meio desolador imaginar como sem novas páginas, novos desenhos, novos diálogos, toda a história simplesmente fica suspensa. E não só em um sentido de continuidade, elas ficam também suspensas nas nossas mentes, até nos nossos corações. Mas essa pausa foi ótima pra perceber o quanto faz falta esse mangá. O quanto ver aonde essa jornada gigantesca vai dar é importante. E olha, é muito importante. E o Oda sabe, por isso a gente teve um dos capítulos mais insanos da história. Dentro dessas poucas páginas que conseguiram montar um dos capítulos mais completos e também mais rápidos de ler de todos os tempos, nós tivemos uma quantidade sem precedentes de personagens gigantescos aparecendo. Ryokugyu, Kizaru, Akainu, Yamato, Shanks, Sabo, Yasop, Lucky Roo, Ben Beckman, Vivi, Fujitora, Kuma. É por isso que vivemos One Piece. É por isso que precisamos de 1054 capítulos, porque só com essa marca gigante no coração realmente é possível entender a profundidade e importância do épico que é esse mangá. Um mundo vivo e pulsante, cheio de reviravoltas, diferentes ideologias, diferentes histórias e caminhos que se embaraçam e compõem um ecossistema fantástico de aventuras que podem acabar em um instante ou chegar até o fim desejado e celebrado. O silêncio dos 35 dias faz o estouro do lançamento do novo capítulo ecoar mais alto. E eu faço parte desse coro porque eu tô completamente maluco. No fim do maior arco da história, nós finalmente podemos entender o que está por vir para o final. Um conflito que consumirá todo o mundo. Ele pode nem ligar, mas a verdade é que a jornada de Luffy não é mais só sobre seus sonhos. Agora ele deixa um rastro de coragem e bravura para aqueles que mais precisam. Agora ele é um Yonkou, o homem que ri e incorpora Nika, o deus do sol, uma figura mítica e louvada entre os escravos e ainda por cima é o irmão mais novo do Imperador das Chamas, o homem que se tornou símbolo daqueles que lutam por um futuro melhor. One Piece sempre foi sobre seguir seus próprios sonhos, mas toda a jornada do Luffy parece jogar contra as pedras da realidade. Não existe um mundo onde você possa seguir os próprios sonhos e se realizar se todos os outros ainda estão sofrendo. Uma situação tão triste que os impede até de sonhar. A guerra por Wano contra dois Yonkous foi apenas um gostinho do conflito que vai tomar todo o planeta. E no ápice de tudo, disputando One Piece com Shanks e Barba Negra, ele estará lá. O homem que carrega o tesouro do Rei dos Piratas na cabeça e a risada de Joy Boy no coração. O usuário da fruta de Nika, Deus do Sol, Monkey D. Luffy. Parte 1. Um touro verde que só vê vermelho. Entendeu? Tipo, tourada. Vamos lá. O capítulo 1054 começa a partir do exato ponto que o 1053 parou, com o almirante Ryokugyu caminhando em direção ao Festival do Fogo cheio de má intenção. Até a frase que ele fala nos primeiros quadros do capítulo são uma continuação do que ele ainda não tinha terminado de falar no último. A minha impressão é que o Oda quis deixar bem claro que isso é uma pequena pausa, mas a continuação é imediata. E abrir com ação um capítulo tão importante foi uma decisão perfeita, porque resgatou todo o ritmo e hype instantaneamente, como se todo esse tempo não passasse de um piscar de olhos. E no grande esquema das coisas, 25 anos de One Piece, realmente 35 dias passam voando, só que não. Os bainhas que ainda estão aptos para lutar se reúnem para encontrar o marinheiro em uma posição adiantada no campo de batalha, justamente para não perturbarem o descanso sagrado da população e dos salvadores de Wano no Festival de Fogo. Dá pra reparar que durante os momentos mais intensos do combate, o Oda insere quadrinhos pra mostrar como mesmo com o caos lá fora, dentro da cidade ninguém ouve nada. Um pequeno adendo também porque o povo de Wano é um pouco surdo, desde o raio laser do Kid, o espadão do Law, o socão lendário do Luffy e a queda de toda a ilha de Nova Onigashima do céu, os caras não ouvem nada. Mas tudo certo, né? O sake é de alta qualidade, sim, e eles merecem, a despeito do que o Gado Verde acredita. Eu achei interessante a frase em específico do Aramaki, que é muito simbólica para quem ele é como personagem. Se formos lembrar, o capítulo 1053 acaba com ele justamente reclamando que o mundo tá virando de cabeça para baixo, e agora no 1054 ele fala que a habilidade de convencer as pessoas
é algo raro, como se ele fosse uma árvore imóvel. Bom, o Luffy é um cara raro, e como o próprio Mihawk disse no capítulo 561, o dom de transformar em aliados aqueles que estão à sua volta, essa é a habilidade mais perigosa de todos os oceanos. Eu acho que isso se direciona perfeitamente com o que o Aramaki está resmungando. E é hiper simbólico, considerando que em poucos quadros ele vai entrar em um monólogo sobre a importância da rigidez da hierarquia e subjugar através da força aqueles que se encontram fora dessa estrutura. O almirante não está interessado em alguém que convença através das palavras ou transforme pessoas em aliados. Ele está interessado em aplicar a lei ao limite da sua crueldade, porque a lei é a lei. Sed lex, dura lex. Só que o Luffy vai além da lei, e como no universo de One Piece a lei é algo dogmático, que provém de um direito divino não comprovado dos dragões celestiais, usado para justificar Buster Call, matar personagens, civilizações inteiras que foram consideradas subversivas, como Ohara, por exemplo, e fora um monte de maldade na obra, um pirata livre que não vive por essa hierarquia imposta pelo governo e pela marinha é um símbolo perfeito para o ideal de liberdade, para unir os que passam por sua jornada e liderar eles para onde quer que seja esse lugar. Eu achei bizarro também como ele é o primeiro almirante que parece realmente comprar 100% de toda a cartilha do governo mundial em relação aos Tenryubitos. No capítulo 957, o Sengoku revela que o Garp sempre recusou o título de almirante porque ele não queria ser um subordinado direto dos Tenryubitos. E a gente sabe que esse é o papel dos almirantes porque o Kizaru teve que aparecer em Sabaody no instante que o otário do Charles tomou o socão na cara do Luffy no capítulo 502. Mas ao mesmo tempo, os almirantes são personagens tão poderosos e influentes dentro da marinha que sempre tivemos uma certa nuance nessa servidão aos dragões celestiais. O Kuzan aparentemente nunca comprou essa ideia, assim como o próprio Fujitora. E mesmo Kizaru e Sakazuki parecem mostrar uma espécie de cinismo a essa condição divina que é praticamente pregada pelo alto escalão do governo. O que eu sempre interpretei que tinha como origem a própria força dele. Me fala a verdade, se você desse chutes na velocidade da luz, ou fosse capaz de chover pedras flamejantes de magma do céu, você realmente olhar um Tenryubito e falar, uau, olha, Deus, como Deus é superior a mim? Deus. Óbvio que não. Eles sentem em suas mãos como eles são muito mais poderosos. Sempre foi uma relação meio prós e contras de um trabalho. Mas olha, os níveis de gado foram Aparece sim, depois do time skip ele aparece uma ou duas vezes só, mas ele aparece. Pouco, mas aparece. atualizados, porque o gado verde vai além. O cara pode ser ultra poderoso, mas ele é completamente tomado pela ideologia que reina em Marijoa, de que os dragões celestiais são descendentes dessa linhagem divina de reis, cuja missão sagrada é comandar todos os humanos. E claro, com essa grande responsabilidade vem os privilégios, né? Como ser absolutamente superior a todos, podendo escravizar, torturar, matar e pior, sem nenhum tipo de consequência. Afinal, a sua própria existência é um milagre, e o que você operar é meramente a vontade de Deus. É uma cartilha de credo muito parecida ao que legitimou diversos reis, imperadores, faraós, shoguns e líderes políticos religiosos durante a história. E essa representação satírica dessa classe, feita por um bando de idiota que constantemente está se babando e escorrendo meleca do nariz, não é feita à toa. Se os dragões celestiais são realmente deuses, sem a proteção do governo mundial, você está sem a proteção de Deus. O que dá todo o direito a um dos seus mais poderosos subordinados a transformar o seu país em um inferno. O almirante revela a fruta logia da natureza, a floresta no Mi. Pequeno de momento de celebração, porque lançamos um vídeo logo depois do 1053, prevendo que a fruta seria mesmo uma logia. Aê, acertou a teoria! Apesar de que capamos o nome, né? Erramos o nome. Burro, leigo de palha, burro. Primeiro eu tenho que dizer, eu amei a estética. O modo que ele tá usando é um trocadilho perfeito com músculos pulsantes e floresta do ódio proibido. Feito, óbvio, baseado na língua japonesa. E ainda temos o contraste entre flores e um campo lindo de plantas e natureza com músculos brutais feitos de troncos poderosos de árvores. É muito raio. Existe um simbolismo muito grande no almirante que tem a fruta da natureza, da floresta, e, como ele diz, é uma fonte de vida, mas que está pronto para matar qualquer um, contanto que ele não esteja quebrando nenhuma lei. O Oda ama abordar como um sistema de leis pode ser completamente imoral e corrupto, e aqueles que vivem marginalizados por ela têm a verdadeira justiça da situação do seu lado. Mas assim como o papai Akainu, o gado verde parece ter uma visão completamente positivista e utilitarista do assunto. O que assim, não vou falar que é inerentemente errado, mas não me parece ser super justo no contexto.
E essa é a moral da história. Não é porque a lei existe que ela é justa. Isso é fato. Durante séculos a escravidão foi considerada legal, mas o ato de escravizar um ser humano sempre foi absolutamente imoral. E aqui estamos em 2022 com o nosso querido Gado Verde falando que vai matar milhares de pessoas em nome dos dragões celestiais para capturar o nosso querido protagonista Luffy do Chapéu de Palha. Felizmente, o Yamato vem com tudo. Vem para destruir não só fisicamente com um golpe imbuído do Haki do Rei, como foi mostrado no 1024, como também nos argumentos. Ele quebra nos argumentos as pernas de galho cansadas do Gado Verde. Ô irmão, tamo no fim do volume, cheio de flashback, cheio de sofrimento. Não vai ser tu que vai acabar com isso, irmão, independente. E foi realmente um golpe bem poderoso, porque mesmo na forma insana da Logia da Floresta, o Aramaki sentiu. Nisso temos um breve momento de apresentação, onde Yamato se apresenta como filho do Kaido. Ok, nada novo. Até que aí vem o dragão oriental, né? Momonosuke adulto. Momonosuke adulto na área. Olha só, eu vou dizer, hein? Confiança lá no alto, alegria nas patas. Eu gostei da introdução. Só o que faltou foi a execução, porque na hora do Borobreath ele solta um puff, bem cansadinho. O que é triste, a vantagem elemental de um Borobreath contra a fruta da floresta seria incrível. Mas por mais que ele esteja num corpo adulto, ele ainda é uma criança. E pra dominar o combate como dragão, leva tempo. Um tempo que eu não sei se o Momo vai ter. Ele realmente assumiu completamente o posto que lhe era de direito. Não só no título, mas também na maneira de agir. Ele é Kozuki Momonosuke. O seu nome significa invencível, e como ele citou no capítulo 1051, sob o seu comando ele vai transformar as terras arruinadas de Wano em um verdadeiro paraíso na Terra. Enquanto ele corajosamente, um tanto desesperadamente, morde o Homem-Floresta sanguinário, o almirante fica meio em choque, porque ele nunca ouviu falar de uma fruta do dragão rosa. É importante lembrar que a Akuma no Mi do dragão, por mais que seja da carpa, tecnicamente, na verdade é a fruta do dragão azul, do Senryu, um traço específico que relaciona ao mito original japonês. Claro que o Momo ainda não está pronto para enfrentar o almirante no mano a mano. Eu acredito que o único dos que estão lá que realmente mostrou capacidade para isso é o Yamato, até porque ele lutou no mano a mano com o Kaido, e se você não lembra, tem todo um ditado lendário no mundo de One Piece sobre não fazer isso. Mas é justamente contra o Yamato que o Momonosuke esbraveja. Isso me deixou muito interessado. A minha impressão é que por agora ter sido coroado o Shogun e ter esse peso nas costas de proteger e elevar o Wano, ele quer ser o responsável direto por afastar qualquer ameaça. Assim como seu pai faria, mas, sendo bem frio, ele só é fraco demais para assumir esse papel. A maneira que ele lidera tem que ser diferente, através da inteligência e diplomacia, até o momento que ele realmente tem um nível comparado ao Oden, ou até o Yamato, que já é hiper forte. Além disso, é um tanto marcante porque o filho do Kaido tem a fruta mítica do cão guardião de Wano. E a gente sabe, segundo o capítulo 1044, e também como foi confirmado pelo material extra, o Road to Laugh Tale, as Zoans têm vontade própria, em especial as míticas. Então é como se fizesse parte do Yamato a vontade de proteger o Wano. Mas se de fato derrotar o Touro Verde virar uma questão de honra, o Momonosuke vai ter que aprender uma dura lição sobre poder, porque ele já está completamente vendido no combate. Isso é verdade. Parte 2. A Hora do Shanks. Nos arredores de Wano, a bordo do Red Force, a tripulação do Ruivo reage às notícias que foram publicadas no Jornal Econômico Mundial no capítulo 1053. Agora, Luffy é um Yonkou, um dos piratas mais famosos e importantes de todo o Novo Mundo. Mas Shanks está um pouco perdido em nostalgia, vendo aquelas sinuosas paisagens. A mente dele está no dia em que os piratas do Roger se despediram de Oden pela última vez. Momento que carregam as tristes e um tanto irônicas palavras do samurai. Eu não estava morrendo. Então, nos despedimos com sorrisos. Sabemos todos que ainda vamos nos reencontrar algum dia. Certamente Shanks não imaginava naquela altura que seria a última vez que veria Oden vivo. Mas, com uma memória tão forte, deve ser difícil não ser sugado pelos próprios pensamentos. Mas o bonde do Ruivo é barulhento e eles estão hiper hypados pro reencontro. Parece até os fãs de One Piece, né? Luffy e Shanks tem que estar juntos de novo. E aí nesse quadro a gente vê Lucky Roo, Lime Juice, Bonk Punch e em cima dele o tripulante mais forte de toda a tripulação do Ruivo, Monster, o mamaco lendário. E também o segundo pior pai do bando, o Yasop. Tá um clima festivo e cheio de piadinhas no deck, enquanto o Lucky Roo, o Bonk Punch e o mamaco Monster estão animados, o Yasop ainda tá tenso de ter que encarar o filhão. E o Lime Juice lembra que o Kid tomou uma escovada há pouco tempo deles, né? Se você for lembrar, lá em Udon ele comenta como isso custou o braço dele. Então, realmente o bando do Shanks tem bastante assunto em Wano.
Enquanto o Ruivo contempla um novo cartaz de recompensa do Luffy, algumas imagens bem específicas começam a brotar na sua mente. Imagens que nós nunca vimos antes. O dia em que eles atacaram o navio da CP9 que fazia o transporte da lendária Gomu Gomu no Mi. No capítulo 1017, um dos agentes que estava do outro lado do conflito contou em uma entrevista exclusiva que só ele queria dar pro coitado do Jinbe. Um erro de 12 anos atrás, como ele descreve. O dia exato que Shanks e companhia atacaram a embarcação do governo mundial e roubaram a lendária fruta de Luffy. Curioso é que desde o capítulo 1017 existe uma forte suspeita no porquê o governo mundial iria transportar uma fruta que sempre foi tratada só como mais uma de tantas aleatórias que se encontram pela Grande Rota, com todo um aparato de segurança especial e agentes da Cipherpol protegendo o navio. Depois, através do Vivricard do Lucky Brew, foi revelado que foram realmente os piratas do Ruivo que roubaram a fruta, o que só deixou tudo ainda mais estranho. Por que o Shanks faria um esforço tão grande só pra ter uma fruta fraca e aleatória, né, que nem a da borracha? Pois é, com a revelação do 1044 tudo ficou mais claro. Não era uma fruta qualquer, era Hito Hitonomi, modelo Nika, Deus do Sol. Uma fruta lendária, tão lendária que enquanto Shanks vislumbra a forma divina estampada no cartaz de recompensa, mais memórias adentram a sua mente. Eu achei muito curioso como os tripulantes mostraram surpresa em ter que encarar os agentes da CP9, o que me deu a impressão que naquela altura, ainda mais contraposto com a cara de vamos pra cima, dane-se que o Shanks fez, só ele sabia o verdadeiro valor daquela carga. E é importante lembrar que todo esse flashback na mente do Ruivo é sequencial. 12 anos atrás, logo depois de ter roubado a fruta, ele desembarcou na Vila Fuchsia. Em um momento de distração, o Luffy foi e comeu a Gomu Gomu no Mi sem ninguém ver. Todos os quadros são muito marcantes. O Red Force atracando na vila, o Luffy e o molecote se divertindo no bar com a tripulação e o Shanks mostrando o chapéu pro garoto enquanto o sol amanhece. Parece ser bem simbólico esse movimento. O Oda desenhou o Shanks segurando um chapéu em frente ao Luffy, como se estivesse quase eclipsando o amanhecer. Pode ser besteira, mas eu sinto que o Oda nunca desenha esses quadros à toa, ainda mais com um personagem tão importante para a história como é o Ruivo. Depois disso, temos o momento em que ele perde o seu braço pro Senhor da Costa. O momento fica marcado pelos lábios prensados e um sorriso quase que imperceptível. Talvez ele sabia que naquela situação, aquele era o menor preço a se pagar. E é nessa parte do corpo em que ele carrega essa grande cicatriz, que ele toca enquanto sorri. 12 anos mais velho, 12 anos mais sábio. O Oda também mostra 3 tripulantes do Shanks discutindo justamente sobre o Luffy do Chapéu de Palha, o Yonkou. É um jeitinho de mostrar como a infâmia do nosso capitão chegou até os tripulantes do bando que ele mais admirava. E mais, queria fazer parte quando criança. O Oda até coloca um desses tripulantes que tem uma cara de mamaco demoníaco comentando como o Luffy é tipo um mamaco demoníaco. Um típico humor de One Piece, né? Bem engraçado. Mas como já esperávamos, o Shanks não quer se encontrar com o Luffy um ano. Esse encontro esperado desde o primeiro capítulo de One Piece deve acontecer em algum lugar ainda mais especial. Como justificativa para ser desfeita, nós temos os atos insanos do nosso querido Bartolomeu. Arco de história de capa, que começa no capítulo 869, o Bartol Clube chega inocentemente em um porto, na intenção de vender uns adesivos de chapéu de palha. Sabe, não tem problema nenhum em fazer um merchan. Inclusive, se você quiser estampas exclusivas e apoiar nosso trabalho, compra lá na nossa lojinha chapéusdepalha.com. Enfim, moral da história de capa. O capítulo 875, o Bartolomeu e o Gambô tacam fogo na bandeira do Shanks, em nome do Luffy, acredite se quiser. É uma história de capa bem cômica, mas que é relevante o suficiente para a história por ser um motivo para o Shanks virar as costas ao reencontro e voltar para descer a porrada em um novato abusado. Como ele deve, Yonkou, se não cobrar respeito, eventualmente pode perder. Fora que tem toda essa questão de queimar a bandeira, né? Sempre é uma espécie de declaração de guerra e o Shanks tem que ir lá resolver essa parada. Mas claro, esse não é o momento mais importante da cena. O momento mais importante é quando ele calmamente se senta em frente ao seu imediato e tomando um copo de saquê, ele pergunta meio retoricamente: não é hora de pegar o One Piece? É curioso, porque acredito ser a primeira vez na obra que alguém fala sobre o One Piece desse jeito. Para você reclamar algo, essa coisa tem que ser sua, ou de seu direito em primeiro lugar. Então será que o Shanks acredita que o One Piece é dele por direito? Ele pode se ver como o sucessor natural do Roger, ou até pode já ter todas as condições necessárias para alcançar esse tesouro. Só o que faltava era o nascimento do segundo líder da profecia. No capítulo 968, 2 reis dos mares conversam telepaticamente sobre o nascimento de 2 líderes da realeza. Deles, que nasceria em 10 anos, é a própria Poseidon, a princesa Shirahoshi. E o outro, que nasceria em 15, ainda é um mistério. Mas tudo indica que é o próprio Luffy do Chapéu de Palha. O próprio Roger diz que alguém vai nascer e com certeza os superaria.
Existem todas essas evidências de que One Piece precisa de algo a mais para chegar no seu potencial máximo, e tudo aponta para o tempo, a chegada em uma determinada era de uma pessoa específica. O retorno de Joy Boy. Talvez os piratas do Roger tivessem chegado cedo demais no One Piece, porque Joy Boy ainda não tinha despertado. Oden volta de Laugh Tale com a ideia fixa na mente que em 20 anos Joy Boy retornaria, e para esse momento o Wano precisaria ter suas fronteiras abertas para recebê-lo. E agora, que depois de séculos a Gomu Gomu no Mi despertou e foi revelada como a Hito Hito no Mi, e ainda com Shanks, que é o cara que sabia do verdadeiro potencial da fruta, vendo no cartaz Luffy rindo na sua forma despertada. Muitas evidências que apontam que uma das chaves para o One Piece é o momento exato em que o despertar de Nika, o despertar de Joy Boy, como o próprio Zunisha reconheceu no 1044, acontece. Agora o Ruivo pode realmente se mover, agora ele pode ir atrás do One Piece. Existe um aspecto simbólico interessante também. É como se agora o Luffy chegou no mesmo nível do Shanks, 2 Yonkous, e ele pode finalmente fazer uma corrida justa em busca do título de Rei dos Piratas. Por mais que ele seja o ídolo do nosso protagonista, o seu maior sonho nunca foi ser só um tripulante ou seguir outras pessoas. Sempre foi se tornar o Rei dos Piratas, e como o próprio Luffy sabe, isso envolve derrotar os 4 Imperadores. Quando ele fez o pacto com Law no capítulo 696, o Luffy fala abertamente que não liga para que ordem ele vai derrotar os 4. Independente, ele vai limpar o chão com todos eles. Então, o Shanks está pronto, o Luffy está pronto, esse embate fatalmente tem que acontecer. Mas quem está segurando todas as cartas no momento é o Ruivo. Ele sabe sobre a fruta, sobre o tempo, ele provavelmente sabe até a maneira em que se chega a Laugh Tale. Falta agora descobrirmos se ele já tem todas as cópias dos Poneglyphs. A gente sabe que, por exemplo, um dos Roads está com o Kaido em algum lugar de Wano. Será que o Shanks já tem todos os prints? Mas na real, com as novas informações do filme Red, quanto mais a gente descobre coisa do bando do Ruivo, menos eu quero descobrir. Fora o Yasopp, que já era um dos pais mais ausentes da história, o Shanks também é um pai ausente, provavelmente o Monster deve ser um mamaco pai ausente, e etc e tal, todo mundo deve ter um filhote largado por aí, que eles estão todos fugindo, navegando pelo mundo de One Piece pra escapar do oficial da justiça e de ter que pagar pensão. Um gênio do mal, certamente, esse é Shanks. Muitos às vezes me procuram falando, Derek, você acredita que o Shanks é vilão? Você viu isso, você viu... Irmão, eu sei, eu tenho uma onisciência pessoal, mental, telepática. Cada ato de vilania, eu sinto uma parte do meu coração enegrecer, com tristeza, com dor, com as trevas, de ver o maior ídolo do meu personagem favorito, que no futuro vai trair ele. Mas, por hoje... a gente fica no sapatinho esperando o próximo movimento de Shanks, o Ruivo. Vai ver se eu tô na esquina. Parte 3. O Imperador das Chamas arde. No quartel-general da Marinha, o conflito que vai tomar todo mundo parece ser inevitável. Agora o exército revolucionário se tornou uma ameaça real, porque rebeliões e golpes de estados começam a ecoar por diversos territórios comandados pelo governo. E logo na primeira página temos várias informações quentes. Sabo agora é reconhecido como o Imperador das Chamas, e a imagem que vimos dele no capítulo 1053 realmente era como se fosse de um símbolo inspirador para os combatentes no chão. E aí temos outra bomba. Na manchete do jornal, aparentemente, Sabo matou o Rei Cobra, um momento que é percebido pelo mundo como de grande vitória para os revolucionários. Só que ao mesmo tempo é uma informação bem estranha. Os Sabos revolucionários certamente sabem que Alabasta não está alinhado aos Tenryubito e ao governo mundial, se posicionando muito mais como aliados poderosos que têm entrado em Marijoa do que de fato os nobres que merecem a guilhotina. Mas aí temos mais bombas. Fatos confirmados pela Marinha que aconteceram durante o Reverie, que foi de fato um fracasso para o governo mundial. A gente lembra dos Gorosei comentando no capítulo 1037 como parece que o evento foi amaldiçoado. Pois é, agora dá pra entender por quê. Os executivos do exército revolucionário atacaram a casa dos Tenryubitos, destruindo um importante monumento que representava a ascendência divina dessas pessoas desprezíveis. Como a temática da saga da CP9 em Enies Lobby, uma declaração de guerra clara, que nem quando o Sogeking queimou a bandeira do governo. O Gado Verde e Fugitora tentaram lutar contra os executivos, mas o bonde do Dragon foi forte demais. Tão forte que conseguiram até escapar com o Kuma, que havia sido mostrado sendo escravizado de maneira deplorável no capítulo 908. Enquanto o chefe de investigação comenta esses acontecimentos, dá pra ver a linha dura do Sakazuki, que tá frustrado com o fracasso dos dois em conseguir capturar os inimigos e evitar a morte de até então
um aliado poderoso do governo mundial. E pior, ainda por cima, a princesa Vivi sumiu. Ok, isso é tudo que tá no jornal. Agora vamos aos fatos especulativos. Provavelmente o Rei Cobra não morreu. Se os revolucionários estavam envolvidos e ele foi considerado morto e a Vivi desapareceu, existe uma boa chance que eles simplesmente resgataram os dois e conseguiram fakear a morte do Cobra. Assim, não tem risco de a Marinha ir atrás de um possível traidor do Reverie, afinal o cara tá morto. Fora isso, a gente sabe que Insama queria apagar a luz de certos personagens, entre eles a Vivi, que também teve seu cartaz na mão da soberana no capítulo 908. Essas são as hipóteses do momento. Não podemos esquecer que o Rei Cobra foi um dos reis que usou seu exemplo para convencer o resto dos participantes do Reverie para votar a favor da abolição do sistema dos Shichibukai. Isso pode ter botado um grande alvo em suas costas, e fazer com que seus inimigos acreditem que você morreu é uma das melhores maneiras de escapar incólume dessa situação. Dito isso, existe uma chance dele realmente ter morrido. Foi posto tão enfaticamente no jornal que pode ter de fato sido um dano colateral da luta, ou até alguns dos Tenryubitos pode ter matado o Rei Cobra e simplesmente culpou os revolucionários na hora de colocar na publicação. A gente também tem a introdução de um marinheiro. Tem a possibilidade dos Tenryubitos ter matado o Rei Cobra, que eles costumam fazer isso. Lembra que o Tenryubito matou o Sabo? Aí, tipo, teoricamente matou o Sabo? Então, tipo, faz sentido. Em parte, essa também é essa teoria, tipo, o Tenryubito ter matado o Rei Cobra, entendeu? Aí, por conta desse ato, o Sabo talvez tenha resolvido atacar. Aí pode ser uma opção também, mas pode acontecer tanta teoria em volta dessa confusão toda. Interessante, o Kuroma, que é uma espécie de detetive. Ele é o cavalo negro, e a Catarina me chamou a atenção que Oda só costuma dar nomes de animais a marinheiros que são candidatos ao posto de almirante. Então, eles provavelmente devem ser absurdamente fortes. Bom, ele vai ter bastante trabalho, porque os revolucionários tentaram matar o São Carlos, aparentemente, o que eu apoio 100%, porque o cara é um grande de um vacilão. Mas entre os Tenryubitos, eles se resolvem, porque San Miosgard, nosso dragão celestial parça, que salvou a Shirahoshi da escravização, perdoou quem quer que tenha tentado assassinar o Sanshiro. Fez o mesmo que eu faria. Agora, o que é realmente importante é a Revolução das 8 Nações. Um evento aparentemente inspirado pelos revolucionários e suas ações no Reverie. Quanto as famílias reais estavam em Marijoa para o evento, isso trouxe a oportunidade perfeita para aplicar golpes de estado que jogaram essas nações no caos. E o rosto desse movimento é ele mesmo, o Imperador das Chamas, Sabo. Primeiro que esse nome já é hiper badass, né? Porra, Imperador das Chamas, né? Parou. Segundo que é uma homenagem ao Ace, que tinha o Entei como ataque, que significa Imperador das Chamas. Quem é que não lembra desse ataque, desse movimento, desse golpe lindo, tão icônico que foi usado lá na ilha de Banaro contra o terrível Barba Negra? O cara realmente se tornou mais popular até que o próprio Dragon, e suas ações combinadas com os anos de opressão do governo mundial e do sistema vigente hyparam uma grande revolução por diversos países que estavam sob a batuta do governo mundial. O Kizaru lembra também que o Luffy virou um dos Yonkous, então a situação da marinha tá extremamente periclitante. Eu acho curioso também, como na alcunha que deram ao Dragon, existe um trocadilho em japonês que significa filho traidor, que confirma que realmente ele é filho do Garp e traiu ele por não ter se tornado um marinheiro. Tá 3-0 no placar, filhos do Garp contra a criminalidade. O cara simplesmente não dá uma bola dentro. 0 de 3 é muito triste, hein, querido? Em cima de todo esse hype, o nosso querido Sakazuki reconhece que o caldo tá engrossando, mas que ele vai responder à altura. Um contra-ataque letal vem aí. O enredo dos revolucionários com certeza vai crescer muito de importância na reta final do mangá, porque eles serão vitais para essa suposta guerra que vai pegar todo mundo e derrubar o governo mundial, como conhecemos ele. Bom, galera, então é isso. Esse foi o review. Fala, galera, deixa eu por aqui. Eu sou o Derek. Agora que ele lembrou de apresentar. O hype é real e o Shanks é vilão. E valeu, gente. Obrigado demais por terem chegado até aqui. Deixa o like, se inscreve. Vídeo todo dia, live todo domingo. Amanhã, sábado, vai ser outro vídeo. Mas nada disso importa. Só o que importa é o One Piece. E olha, esse é um dos maiores capítulos da história. Por isso que a gente precisa de 1054 para chegar aqui. Só quem vive entende. E isso é o mangazinho do Pirata que Estica. Então... Isso é o mangazinho do Pirata que Estica. É bem isso.
Um poder capaz de rivalizar o mar. Essa é a verdadeira força de Aramaki. Uma logia das mais insanamente poderosas que vem para mostrar a força de um almirante. Mas não antes de deixar algumas dúvidas. Porque essa fruta é uma logia? Não só isso. Finalmente temos também o desfecho da Reverie. E todas as respostas das notícias foram dadas. Some isso aqui, finalmente temos o homem do cabelo ruivo se movendo. E temos cenas épicas, uma tripulação de peso e diálogos ambíguos que o jogam em um momento como alguém bom e ao mesmo tempo o faz flertar com a escuridão que ronda todo antagonista. É hora de buscar One Piece. Quer saber os segredos de um dos melhores capítulos de toda a série? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem, fala a verdade, melhor capítulo de One Piece? Sim, eu falo isso toda semana, mas é porque é verdade. Nesse aqui tivemos Shanks finalmente se movendo, muita coisa legal acontecendo nesse ponto. A fruta do Aramaki, por que é uma logia essa fruta? Como funciona esses poderes? E também as respostas de todas as notícias que envolvem a Reverie. Tivemos um desfecho interessante, assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão que já é da pior geração, dispara o like. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1054. Mas antes de eu falar dele, dá um confere aí no patrocinador do nosso vídeo aí. Você que é fã de One Piece, eu tenho uma dica pra lá de especial pra você. Essa é a Magic Box, que é um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Ace, onde você tem duas opções para escolher de box: a Comandante e a Supernova. Se liga só o que vem nela: a edição do mangá 3 em 1 de One Piece. Olha a grossura disso, hein? Isso aqui vale a pena. Um pôster de Procurado do Ace, um bottom do Ace, uma corrente do Barba Branca e uma corrente dos Piratas Spades, caneca personalizada e um copo de café, um bonezinho pra lá de estiloso do Ace, um super moletom pra você não passar frio e uma camiseta. E bastante coisa, né galera? Fala sério, abrir essa caixa é a sensação de abrir um baú de tesouro. Eu mesmo sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Então corre, porque está em promoção no site da Magic Box e você tem kits a partir de 4 vezes de R$ 24,97. Olha isso. Se tiver Instagram, aproveita para marcar a loja mostrando quando receber o seu kit. Curtiu a novidade? Vai lá no site da Magic Box, veja as opções de caixas disponíveis. Podem confiar porque a Magic Box tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membros da pior geração não vão perder essa. Vão ter aquele desconto pra lá de especial utilizando o cupom MANGAQ. Confere aí, link na descrição. Nosso capítulo começa na capital das flores. Kinemon e os outros bainhas vermelhas acabam notando que alguém poderoso está se aproximando da cidade. E os samurais não querem incomodar os heróis. E então eles vão lidar com esse intruso, que é ninguém menos que o próprio almirante Ryokugyu, que continua andando em direção à capital das flores. Grande destaque aqui sobre Aramaki falando sobre o maior poder dos mares, aquele de influenciar as pessoas, e como isto não se vê com frequência. Isso é muito legal galera, porque nenhum outro pirata foi nomeado especificamente com esta capacidade do Luffy. Mas o almirante parece estar familiarizado com esse tipo de poder. Algumas outras pessoas que eu posso citar como possibilidades de ter esse poder é o próprio Roger, o rei dos piratas, Shanks, o Ruffy, porque ele para guerras, e claro, Bug com seu exército. Então o almirante, perdido em pensamentos, se vê frente a frente com os samurais. E então temos um dos momentos mais intensos de todo o capítulo. Isto envolve principalmente os poderes e as falas de Ryokugyu. Ele pede para que os samurais saiam da sua frente porque eles sabem muito pouco do mundo exterior. Os Tenryubitos são os deuses deste mundo. Um país como o Wano, que não é afiliado ao governo mundial, não tem qualquer direito. Ryokugyu coloca então as mãos no chão e começa a cultivar todos os tipos de plantas para atacá-los, utilizando a técnica chamada Floresta do Ódio Proibido. Ele se torna um verdadeiro avatar da floresta e então revela sua Akuma no Mi, a Mori Mori no Mi. Ele é o Homem Floresta, a própria natureza, uma fonte de vida que rivaliza com o mar.
Uau, parece que eu estava certo aqui quanto ao fruto ser realmente uma logia. Eu fiz um vídeo sobre esse poder do Green Bull e como estávamos todos seduzidos, né, pelas zonas míticas, divindades, mas que na realidade os feitos que Aramaki mostrou eram muito parecidos com o que uma logia faz. E tudo isso por conta da sua alteração de ambiente, principalmente ali em Udon, porque foi permanente, ele mudou o cenário da prisão. O único lugar que vimos isto foi uma ilha onde duas logias lutaram, ou seja, Punk Hazard. Agora essa fruta ser da floresta pode gerar algumas dúvidas, mas ela é em essência bem parecida com as outras logias que já vimos. A Aokiji, a exemplo, tem a fruta do frio, mas de modo geral usa gelo. Floresta sendo uma logia faz total sentido. Voltemos às raízes das teorias sobre Aramaki ter uma fruta ligada às plantas. E dentre as logias o elemento terra, madeira e vento eram os únicos elementos básicos para uma logia que ainda não tínhamos visto. Abro exceção aqui para a controversa fruta da água que pode ou não existir. Bom, vento quase com certeza é a fruta do Dragon. O Weevil pode ter uma fruta relacionada à terra, porque o Weevil é o nome de um besouro. E lá no Japão besouros são relacionados a terremotos, então guarda aí. Mas voltando a Aramaki, sabemos que logias são elementos presentes na natureza. Mas como tratar uma floresta inteira como um elemento? Pensem em Caribou e sua licença poética. Ele tem a fruta do pântano, que também é uma logia. A maneira mais simples de explicar é como árvore ou madeira é escrito em japonês. Já floresta é escrito desta forma, que é basicamente muitas árvores ou madeira juntas e empilhadas. É o mesmo que dizer que é uma fruta do tipo madeira, galera, só que um pouco mais potente. Além disso, a madeira em si ela é considerada um dos 5 elementos primários lá na cultura japonesa, sendo eles água, ar, terra, fogo e madeira. Então por isto que é uma logia da floresta. Se você se pergunta se ele tem essa inatingibilidade, ele é parecido com o Aokiji. Ele pode receber danos e simplesmente se fechar utilizando os seus poderes, claro, desde que não tenha haki. Bom, após isso temos umas falas do Almirante bem pesadas de que os humanos chegaram tão longe criando hierarquias. Discriminação é o que nos dá estabilidade. Inúmeras pessoas podem morrer neste país e nenhuma lei será quebrada. Pare-me se puder, porque eu matarei milhares de pessoas se for necessário para capturar Luffy do chapéu de palha. Que fala é essa, hein, meus amigos? E Aramaki é insano. Olha só, Kizaru, ele é meio sádico, mas ele só faz o seu trabalho. Akainu é odiado porque ele matou Ace e matou pessoas inocentes para evitar qualquer chance de um estudioso de Ohara escapar da sua ilha. Ok, sim, ele é horrível, mas houve momentos em que Akainu questionou o que ele realmente representa. Mas Green Bull leva tudo isso a um nível totalmente novo. Ele é para Akainu o que Rod Jones foi para Arlong. Eu amo como Oda ele retrata essa crescente radicalização dos novos personagens do novo mundo. Como se Rod e Green Bull estivessem renovando as ideologias de Arlong e Akainu respectivamente. Oda os leva ao extremo desta vez. Mais ou menos como o Doflamingo também foi para Crocodile, ou mesmo Sabo foi para Ace. Isso realmente mostra como Oda pode extrair todo o potencial dos seus personagens, mantendo eles tão únicos. Aramaki é uma ameaça real. E para minha surpresa total, eu acabo gostando dessa crueldade que ele exibe como personagem. Precisamos de um almirante para ser assim, para manter o equilíbrio nas fileiras da marinha. Essencialmente ele é o novo Akainu e Fujitora é o novo Aokiji. Esse capítulo é um dos melhores de One Piece e serve para mostrar que não dá para prever o que vai acontecer a seguir. Mas eis que surge Yamato, filho de Kaido, atrás das bainhas vermelhas e atinge o almirante Ryokugyu com seu kanabo em cheio, derrubando o almirante no chão e ainda recebendo um elogio pelo seu poderoso haki. O Momonosuke também veio ajudar. Eles não permitiriam que o seu povo fosse molestado novamente depois de 20 anos de escravidão. Eu adoro o Momonosuke tentando usar aqui o hálito de fogo e falhando. Mostra a sua inexperiência mesmo adulto. O almirante usa os seus poderes e prende Momo após ele tentar mordê-lo. E é insano esse início. O Momonosuke diz para Yamato
não lutar. Então devemos ver o Momonosuke evoluindo em combate, quem sabe até usando aí a sua forma híbrida. Já Aramaki, galera, é poderoso demais. Mesmo sendo uma logia, ele dizendo que rivaliza até com o mar é notório. E ainda pode sim ser um deus da floresta lá de Skypiea tranquilamente. Aramaki sozinho decidiu invadir uma ilha quase impenetrável, com um imperador mais 2 dos seus rivais, mais toda a sua tripulação inteira e um exército de guerreiros de renome mundial que são os samurais, e ele está apenas seguindo adiante. Com sua capacidade de minar energia das pessoas, ele parece ser o mais bem equipado para enfrentar grandes quantidades de pessoas. E se ele não for parado, ele pode realmente matar a capital inteira num estalar de dedos. Mas então vamos para a cena do capítulo. Finalmente, meus amigos, surge ele, Shanks, o ruivo, fazendo o seu movimento. Tudo para o quê? Divulgar o filme da sua filha que está nos arredores de Wano. Podemos ver que o navio dos piratas do ruivo está lá. Parte da tripulação diz a Shanks que eles querem ver Luffy desde que ele se tornou um grande pirata. E fato curioso, parece que para invocar um Shanks selvagem você precisa derrubar um Yoko com magma. Vemos que Shanks se lembra da última vez que ele esteve nos mares de Wano Kuni, quando se separaram de Oden. Shanks acaba vendo o pôster de procurado de Luffy, enquanto Lucky Who quer reencontrar o seu antigo amigo. E a Soap tem um ataque de ansiedade por reencontrar o Soap. Eu acho essa cena bem importante nas entrelinhas. Olhem o sorriso de Shanks. Olhem a empolgação de toda a tripulação referente a Luffy. É difícil os colocar com intenções ruins voltadas para os chapéus de palha. Temos então um breve flashback de um dos momentos mais importantes de toda a história. Nele vemos o navio dos piratas do Ruivo atacando o navio de guerra da marinha. Ben Beckman acaba informando a Shanks que havia membros da CP9 dentro desse navio, mas Shanks não se importa e ordena então o ataque. Um jovem Rus surge perguntando aos piratas o que eles querem, já que não há tesouros nesse navio de guerra, apenas uma mísera Akuma no Mi da borracha. E o flashback continua com Shanks lembrando de algumas cenas com Luffy lá na Vila Fuchsia. E o momento em que Shanks acabou sacrificando seu braço para salvar Luffy do Rei do Mar. De volta ao presente, vemos que o Shanks agarra o seu braço perdido. Alguns novatos membros da tripulação do Ruivo ficam surpresos ao descobrir que seu chefe e os outros piratas mais velhos conhecem Luffy. Eles ouviram todos os tipos de rumores aqui sobre o Chapéu de Palha, como ele parece um macaco demoníaco louco. Isso aqui é muito bom, galera. Notem que Luffy aqui é chamado de Grande Pirata e um macaco demoníaco. Roger era chamado de Grande Pirata e conhecido como o próprio demônio. É hora, meus amigos, acima do nível Yonkou. Mas Shanks, porém, diz que não vai encontrar com Luffy agora. Eles têm coisas a resolver e essas coisas envolvem a questão de Barto queimando suas bandeiras e colocando as de Luffy no lugar. Essa afronta deve ser resolvida primeiro. Shanks sai do convés e se senta em uma mesa ao lado de Ben Beckman, se servindo de um copo de saquê. E então acontece de uma forma que me fez arrepiar inteiro. Shanks pela primeira vez declara: está na hora deles irem pegar o One Piece. Yes! Olha essa cena, meus amigos. E me digam se isto não lhe causam sensações de euforia. Eu tô arrepiado aqui só de ler essa parte. Vamos lá, finalmente a trama paralela de Barto está começando a se tornar crucial. Para quem não se lembra, essa trama surgiu em uma história de capa. E eu posso ver Luffy indo ajudar Barto apenas para descobrir que o atacante é Shanks, o Ruivo. Isto pode até ser uma dica para a próxima ilha. Elbaf tem conexões gritantes para ser território do Ruivo. Agora é hora de ir para One Piece. É a primeira vez que o Shanks declara sua intenção de buscar o tesouro. Eu não consigo descrever a empolgação que isso gerou na minha pessoa, mas também me deu uma enxurrada de ideias, possibilidades e teorias. Olhem com essa passagem inteira, o Shanks está sorrindo ao lembrar do Luffy e como duas coisas se destacam em sua memória: a fruta de Nika e o chapéu de palha. E agora Joy Boy despertou. Shanks ir para o One Piece praticamente confirma que Luffy e o chapéu de palha são a chave para o tesouro. Rayleigh e Crocus sabem tudo de qualquer maneira e estão dispostos a contar a quem queira saber a verdade.
O Soap pediu a localização e o que era o tesouro. Foi Luffy que não quis saber a resposta. Robin perguntou o século perdido, em seguida desistiu de saber. Roger contou a Edward: eu tenho certeza de uma coisa, Shanks não foi à última ilha, mas deve conhecer todas as lendas que envolvem o tesouro. Verdade. Ele estava no navio do Roger e perguntou algo ao seu ex-capitão, carregando a fruta do Deus Sol. Isso não foi coincidência, galera. Shanks provavelmente sabe muito sobre onde e o que é, mas ele provavelmente sabe que é algo que requer Joy Boy e o Chapéu de Palha. Então ele está esperando o despertar de Luffy, que seria a aposta que ele disse à Barba Branca que ele fez. Agora que Luffy derrubou o Kaido, ele sabe que provavelmente ele está pronto e por isso ele toca o seu braço perdido com um sorriso no rosto. Shanks ir em direção ao tesouro One Piece pode até mesmo significar que ele já tem cópia de todos os 4 Road Poneglyphs e ele apenas esperou o despertar do Luffy porque ele sabe que é necessário. Mas como ele teria essas cópias? Quem garante que Shanks não guardou as gravuras originais de Gold Roger esse tempo todo? Agora a parte mais legal dessa cena, olha só. Notem a garrafa de sake que Shanks está bebendo. Ele é rotulado como Sake 67 número 5. E vocês conhecem essa música? Certamente que sim. Esta é a Sinfonia em Dó menor de Ludwig van Beethoven, conhecida como Sinfonia número 5 OP 67, mas também chamada curiosamente de Sinfonia do Destino. A Oda é muito genial, galera. Sinfonia do Destino, que louco isso. Melhor capítulo de todos. E não acaba aqui, porque agora vamos para a sede da marinha no Novo Mundo. Uma reunião está acontecendo. Um novo marinheiro conta a Akainu que eles não podem permitir que os revolucionários continuem fazendo as coisas. É por conta desses detalhes que eu falei que eu queria fazer análise depois que eu visse tudo. Entendeu? É por conta desses detalhes malucos que eles passam. Eu não tinha me tocado em nenhum momento que o Ruivo podia ter as cópias do Roger. Entendeu? Porque o Roger já tinha cópia de todos para ter ido na última ilha. Mas esse detalhe, esse ponto que ele falou da Sinfonia do Beethoven, eu não tinha lido. Eu fui lendo só o mangá. Eu fiquei, caraca, meu! Muito louco! E a música, se bobear quando chegar no anime nessa parte, vou colocar essa música nesse momento. Só pode. Coisas que quiserem. E a Akainu diz que ele já sabe de tudo isso, mas que no momento não tem tropas o suficiente para resolver esses problemas. O marinheiro então nos informa que Sabo está se tornando um herói no mundo inteiro. E então vemos o jornal com as notícias da Reverie. E acertamos aqui, hein, galera. Sabo está sendo acusado pelo assassinato que confirmamos ser sim do Rei Cobra. O marinheiro nos conta então o desfecho da Reverie. Os revolucionários fizeram uma declaração de guerra ao destruir o símbolo do dragão ascendente dos nobres mundiais. Soldados da marinha liderados pelos almirantes Ryokugyu e Fujitora acabaram atendendo ao chamado dos nobres. Mas no final os revolucionários conseguiram libertar Bartolomeu Kuma, um ex-membro do exército revolucionário que era um escravo do Tenryubito. E todos eles conseguiram escapar porque os almirantes não podiam lutar corretamente na terra dos deuses. Isto claramente nos diz que os almirantes não podiam ir com tudo, senão eles causariam destruição completa no lugar. E olha que legal, Kuma foi resgatado com sucesso, fico muito feliz. Isto abre algumas possibilidades do exército revolucionário ter acesso à tecnologia de Vegapunk. Pensando nisso, eu creio que os revolucionários vão ser a contramedida com todo esse conhecimento do corpo de Kuma para lutar contra as novas armas da SSG. E eles até podem libertar Vegapunk para alcançar os mesmos fins, enquanto também desprogramam Kuma e o trazem novamente. Vemos que Vivi sumiu também e quase certamente ela agora está com os revolucionários. E por fim o marinheiro é nomeado, ele é Kuroma, o cavalo preto, chefe do serviço de investigação criminal da marinha. Seu verdadeiro nome é Tensei. Interessante isso aqui, galera, porque para quem não sabe, as maiores forças dentro da marinha são compostos pelos animais do zodíaco chinês. O cão é Akainu, o tigre Fujitora, macaco Kizaru,
touro, Aramaki, coelho, Momousagi, porco, Chaton, cavalo, Kuroma, galo, Aokiji, cabra, Sengoku, restando o dragão, a serpente e o rato. Os 3 restantes podem ser alcunhas de marinheiros passados ou futuros. O Dragon certamente deve ser o dragão, porque o pai do Luffy deve sim ter sido um marinheiro no passado. Já a serpente e o rato podem ser Kobe e Smoker futuramente. Mas vamos lá, Sabo definitivamente não matou Cobra, galera. Isso é um encobrimento feito pelo governo mundial. Se lembrem que na Reverie o Cobra queria falar com o Gorosei sobre os tabus. E Insama tinha o cartaz de Vivi nas mãos. Cobra foi uma luz apagada. Eu tenho certeza que a CP0 está envolvida. Mais precisamente o Spandan deve ter feito isso. Talvez a ordem original era até mesmo para matar Vivi, mas Spandan acabou estragando tudo e Sabo resgatou, levando a princesa junto em sua fuga. Então também descobrimos qual foi a outra grande notícia. A tentativa de assassinato, que também acabei acertando aqui, foi direcionada a um Tenryubito, foi direcionada ao St. Charles. Certamente foi Bonnie, porque ela estava chorando por Kuma quando o Charles apareceu na cena. Descobrimos também que o Miosgard ajudou o suspeito a escapar. E houve um julgamento na Terra dos Deuses, no qual os Cavaleiros de Deus acabaram intervindo, o que tornou as coisas mais complicadas. Cavaleiros de Deus é um nome novo e deve ter uma importância e tanto, hein? Pode ser o Gorosei, mas é bom deixar anotado mentalmente esse nome de impacto. Kuroma continua dizendo que, como os rumores dizem agora, que Sabo é quem pode estar puxando as cordas por trás de todos esses incidentes. E a revolução das 8 nações aconteceu enquanto os líderes retornavam para os seus países. As faíscas da rebelião em todo o mundo foram acesas e as pessoas começam a tratar Sabo como um verdadeiro deus. Vemos o país do capítulo 1053, onde tinha aquela imagem gigante do Sabo em um prédio. E tem um homem com um enorme megafone no palco, enquanto as pessoas aplaudem Sabo, o imperador das chamas. Kuroma diz que sua popularidade acabou ultrapassando a influência do próprio comandante supremo do exército revolucionário, Dragon o Rebelde. Olha a alcunha do Dragon sendo revelada, achei bem massa, que Dragon o Rebelde. Bom, precisamos saber mais dessas 8 nações. Elas podem ter sido iniciadas pelos comandantes do exército revolucionário, mas a questão aqui pode ser a escolha desses reinos que devemos ficar atentos. Por fim, vemos Akainu olhando para o mar. Não importa o que vier, ele vai acabar com todos eles. Uau! Notem, galera, como temos Akainu aqui suspeitando que algo está errado na Reverie. Apesar de todas as suas falhas, eu realmente não acredito que o Akainu vai ficar com o Gorosei e Insama no fim. E na verdade estou bastante confiante de que a investigação pode levar Akainu a descobrir que o governo mundial matou o Cobra e está tentando escondê-lo da marinha. Akainu mudando de lado de alguma forma no fim da guerra seria uma reviravolta e tanto, e não é muito difícil de vir a acontecer. É um pouco difícil ele ter algum tipo de redenção. Ele deve encontrar sim alguém que vai parar. Eu aposto muito no Aokiji tendo um confronto novamente contra Akainu, mas ele momentaneamente mudando de lado a descobrir que a sua justiça absoluta não é tão absoluta assim, enquanto o governo ao qual ele servia faz essas coisas, pode dar uma quebrada no seu espírito. E é isso, meus amigos, que capítulo irado. A fruta do Green Bull é insana. Shanks e a Sinfonia do Destino começam a ser tocadas. Primeira vez que o Ruivo diz o que ele quer fazer, que vai atrás do tesouro One Piece. Ele estava esperando o Luffy despertar com toda certeza. E os acontecimentos da Reverie, as coisas estão pegando fogo. Eu espero que o Kuma fique bem. É um personagem que eu gosto bastante, muito poderoso. Que a Bonnie também começa a fazer seus movimentos. Uma das poucas aí da pior geração que não mostrou muito, junto com o Rogue. E é isso. O que você achou desse capítulo? Gostou? Faz seu review, coloca aí nos comentários. Se curtiu, deixa um like, hein? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Caramba, não deu os likes da vida, né? O retorno do mangá de One Piece, capítulo 1055, a investida do almirante Aramaki contra a aliança e a demonstração dos seus poderes que lembram bastante a um deus que a gente viu nesse último arco, a chegada de Shanks aos arredores do país de Wano e o tão aguardado reencontro com o Luffy que o Maneta já tá querendo dar pra trás, e a ascensão do virtual quinto imperador das chamas, Sabo. Boa. Galera,
esse review vai ser enorme. Eu tô maluco, gente. Vai ter coisa pra caraca que eu vou querer falar aqui. E eu queria muito contar com a sua inscrição, com esse retorno do mangá de One Piece, principalmente com a bomba que foi esse capítulo. Faltam menos de 1000 inscritos pra gente bater essa meta de 600 mil inscritos. E você pode ser o número 600 mil, galera. Conto muito com a sua inscrição pra deixar todo mundo feliz no dia de hoje. Vamos lá. E galera, um capítulo especial como esse merecia um patrocínio igualmente especial. E a Magic Box mandou mais uma caixa recheada de coisa maneira. Se você é fã de verdade do Sanji, assim como eu, essa é a caixa perfeita pra você. Magic Box mandou um conjunto inteiro do Sanjaço, com essa camiseta vermelha iradíssima. Um moletom também do Sanjaço ali, caneca, copo pra café que eles nunca deixam faltar e o pôster de recompensa do Sanjaço, né? Aquele acima do Zoro, vale lembrar. Além de bottom, chaveiro e o volume 101 de One Piece, galera. Antes eles tinham mandado 100, agora mandaram o 101 pra eu conseguir preencher a coleção. Vou nem comprar o 102, hein? E você também pode escolher de outros personagens. Se você, por exemplo, prefere o Zoro, tem do Zoro também, tem do Ace, tem do Chopper, pra quem prefere um conjunto um pouco mais fofinho. E tudo isso com você já sabendo o que vai receber no kit, tendo opções de kits mais econômicos ou os completaços como esse aqui, além de opções de outros animes pra quem curte também. Então, ó, link na descrição para você garantir a sua Magic Box e aproveita o cupom Quero Mais para você conseguir 10% de desconto na sua próxima compra. Fica ligado, valeu! Vamos lá, galera! Começando com a página colorida que a gente teve com a formação dos novos imperadores, o Bug, o Luffy, o Barba Negra e o Shanks. Quando começaram os vazamentos sobre esse capítulo, disseram que essa capa faria alguma referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse mencionados na Bíblia, o que não foi o caso, porém aqui vale uma observação, vale um parênteses, porque a antiga formação dos 4 imperadores, essa sim, muito provavelmente fazia, ou pelo menos se encaixava muito perfeitamente no arquétipo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eram, né, no caso, a conquista, a guerra, a fome e a morte. O Barba Negra sendo uma representação da morte, aquele que traz a morte tanto direta quanto indiretamente, né, com Barba Branca e também com Ace. A Big Mom representando o arquétipo da fome, o que por si só, né, já é auto-explicativo. O Kaido representando a guerra. Ele acredita que aquele que está no topo deve conquistar isso através da guerra. E o Shanks representando o arquétipo da conquista. Afinal, nesse próprio capítulo ele diz que está na hora deles ingressarem, deles começarem a participar de fato da corrida pelo One Piece. Mas enfim, uma curiosidadezinha aqui pra vocês. Mas agora sobre o capítulo em si, a gente vai separar em 3 partes, galera, em 3 grandes blocos. Primeiro sobre o Aramaki, a gente vendo ele contra os Bainhas Vermelhas. E eu confesso, galera, a expectativa, né, na verdade a realidade, assim como o Thanos ele diz, costuma ser um pouco decepcionante, porque, meu amigo, a minha expectativa era o Aramaki de frente para toda a aliança, peitando a aliança inteira. Sim, meu amigo, e tocando o terror para demonstrar o nível do infeliz. Só que não foi exatamente esse o caso. Tava ele de frente com os Bainhas Vermelhas. Tudo bem, mas antes de partir pro combate, tem uma frase interessante que o Aramaki ele solta, que é a seguinte: a habilidade de influenciar as pessoas. Isso é realmente interessante e algo que não se vê com frequência. E por que ele disse isso? Porque o Luffy ele conseguiu consolidar toda aquela aliança ao ponto de fazer com que aqueles bainhas, aqueles samurais, eles se colocassem na frente de batalha contra um almirante, que é algo que poderia ser interpretado como nada a ver, mano, vai cuidar da sua, eu só quero enfrentar o Luffy, só quero capturar o Luffy, você não precisa se colocar nessa situação, e ainda assim eles estão dispostos a proteger o Luffy. Agora sobre os poderes do Aramaki, a gente descobre nesse capítulo que ele possui a Logia da Floresta, Mori Mori no Mi. Parabéns mais uma vez ao meu brother Tassiano do canal Zonopé, acertou em cheio o nome da fruta Mori Mori no Mi, que significa floresta. Agora, vamos lá, vamos destrinchar tudo isso. A gente vê ele usando seus poderes ali e transformando a natureza ali, ai meu amigo, aí ó, a natureza pra caralho.
pra vocês, toma flora e toma flora no cu de vocês. E a gente vê que o cabelo dele assume uma aparência muito específica que lembra os cabelos do Luffy enquanto ele está despertado. Ou seja, será que realmente o Aramaki é considerado o deus da floresta? Vamos relembrar toda essa ideia, galera. Por que estavam cogitando que o Aramaki ele poderia ter, quem sabe, a Hito no Mi, modelo mítica do deus da floresta ou algo do tipo? Vamos relembrar lá em Skype mais uma vez quando são mencionados os 4 deuses em One Piece, né? O deus do sol, o deus da chuva, o deus da terra e o deus da floresta. E nisso começaram-se, né, as possibilidades de outras frutas no universo de One Piece representarem também frutas de deuses, frutas que fizessem referências a deuses. E como o Aramaki estava sendo introduzido agora, encaixaria perfeitamente ele também possuir a fruta de um deus. Só que esse não parece ser o caso. Ele mencionou especificamente que a fruta dele é uma logia, a logia da floresta. Então será que ele é o deus da floresta? Será que ele não é? Será que ele é considerado uma fruta divina? O que está acontecendo? Galera, eu acho que sim. No passado, pode ser que tenha existido um antigo usuário da fruta da floresta que fosse considerado um deus, que fosse considerado uma divindade, assim como o antigo usuário da fruta do Luffy. Só que não precisaria ser o caso, não seria necessário todas essas frutas que representam esses deuses serem frutas do tipo Hito no Mi, modelo mítica e algum nome por si só, algum modelo qualquer. Poderia ser o caso perfeitamente dessas outras frutas serem uma logia, serem uma zoan, serem uma paramecia e tá tudo bem. Contanto que essas pessoas no passado, esses usuários dessas frutas no passado, eles fossem enxergados, eles fossem vistos pelas outras pessoas como deuses. E se eles eram vistos como deuses, independe se eles eram do tipo Zoan, se eles eram do tipo Logia da Floresta ou se eles eram uma paramecia, não importa. O que importa é como eles eram vistos. E se ele era visto no passado, né? Um antigo usuário da fruta da floresta era visto como um deus, tá tudo bem, é sobre isso. Agora sobre a personalidade do Aramaki. Meus amigos do céu, a gente foi vendo aos poucos das crenças, do que o personagem acredita ao longo do que ele foi sendo introduzido, mas meu Deus do céu, o cara ele lança umas bombas, umas pérolas absurdas. Ele começa a falar como os Tenryubitos são os deuses desse mundo, fala como países como o de vocês não tem direito algum por não estar afiliado com o governo mundial, fala que a humanidade só chegou tão longe por ter imposto hierarquias, como temos que colocar nações como a de vocês sem vínculo com o governo mundial no seu devido lugar, e essa é a ordem que mantém a vida funcionando. Preconceito nos dá estabilidade. Meus amigos, se o Fujitora, que deixou o pessoal de Dressrosa morrer pra provar que o do Flamengo tava errado, que os Shichibukai estavam errados, sim, ele fez isso, pra quem não lembra, mas todo mundo gosta de esquecer ou passar pano, meu amigo, esse então se provou ser o verdadeiro. As coisas que mais chocaram dos fãs: Sabo, Shanks e a personagem do Almirante. É bem isso mesmo. Foi esses pontos que mais chocaram todo mundo. Verdadeiro cachorro do governo, cara, lambe-bota de Tenryubito mesmo. Esse, meu amigo do céu, cara, que série de pérolas que esse cara soltou, pelo amor de Deus. Eu não concordo com nada do que ele disse, pelo amor de Deus. Eu só acho que o nível de força dele ainda tá pra ser mostrado de forma plena. Mas enfim, eu acho que essa personalidade do Aramaki é perfeita para encaixar com o personagem. Primeiro, ele não vai ser como o Fujitora, pelo visto, que vai, bom, ser contrário ao governo em algum nível, né? Como foi o caso da abolição do sistema do Shichibukai. Tem aquela SBS onde perguntam se esses dois almirantes eles viriam a discordar do governo, e o Oda ele dá aquela sabonetada, dando até a entender que sim. Pode ser que tenha algum plot twist no Aramaki ele discordar no fundo e isso ser mais uma atuação por parte dele, até pode ser o caso, mas vamos supor que não. Eu acho que encaixa perfeitamente com esse personagem porque ele precisa
permanecer como um fiel militar até o final, porque ele precisa ser derrotado. No caso do Fujitora, eu desacredito completamente que ele vai oferecer uma luta até a morte, sabe? Contra qualquer dos Chapéus de Palha. Ele criou um vínculo com esse bando, ele não vai se dispor ali pela Marinha, pelo Akainu, qualquer coisa do tipo ali, pra lutar por aquela instituição numa luta contra os Chapéus de Palha, ou mais especificamente contra o Zoro, que todo mundo acredita que ele possa ser o oponente do Zoro. Isso não vai acontecer. Só que no caso do Aramaki, se ele continuar agindo dessa forma, for um fiel militar, fanboy do Akainu, do governo mundial, tudo isso, meu amigo, ele vai continuar até o fim e ele vai ser um oponente que vai ali lutar sem problema nenhum até a morte contra o Zoro ou contra quem quer que seja, mas é importante que ele permaneça nessa posição. Continuando a luta, a gente vê a Yamato aparecendo ali por trás dos bainhas e afundando a cabeça do Aramaki com o Haki do Rei avançado, galera. Tuque! Levou um tuque ali na cabeça. O Aramaki, eita porra, até reconhece a força do golpe da Yamato, mas ele não chega a sangrar, né? O pessoal gostou de zoar essa cena, o Aramaki levando porrada na cabeça. Gente, quantas porradas o Kaido já não levou na cabeça também? Pelo amor de Deus. Levou inclusive da própria Yamato também porrada na cabeça. Isso não quer dizer nada, Aramaki tá inteiraço lá de boa ainda. E depois aparece o Momo tentando um Bottle Breath e falhando miseravelmente. Gente do céu, ele falha miseravelmente e depois tenta partir para uma mordida, né? Assim como ele fez contra o Kaido, ele tenta morder o Aramaki e ele diz uma frase curiosa. O Momo ele diz para Yamato não interferir na luta, que ela não deve lutar. Galera, vamos lá. Eu queria muito que capítulo que vem o Aramaki desse uma de Hashirama e chegasse nesse golpe assim, ó, e arrastando a aliança e varrendo a aliança inteira. Só que não parece que esse vai ser o caso, nem sequer parece que o Aramaki ele vai dar de cara diretamente contra o Luffy ou contra qualquer um dos supernovas. Muito provavelmente quem vai tentar segurar o almirante e quem sabe até conseguir vai realmente ser o Momo, quem sabe na sua forma híbrida. Talvez essa seja uma oportunidade da gente ver essa forma que a gente ainda não viu do Momo e que seria bastante interessante. Agora, eu queria só lembrar vocês, né? Eu fiz essa comparação com o Hashirama, vocês precisam lembrar que o Kaido foi basicamente o Madara de One Piece. O Oda ali em 2018 meteu que, cara, eu não sei não como é que o Kaido vai ser derrotado. A gente tem que ver, né, como é que ele vai ser derrotado. Inclusive o Kaido com seu Suzano de fogo no final da luta dele contra o Luffy. Nem o próprio autor sabia como derrotar o Madara de One Piece e agora chega o Hashirama de One Piece, autoexplicativo, não preciso nem explicar o porquê, né? Só a semelhança dos seus poderes. Galera, e quem era mais forte dos dois, todo mundo sabe. Agora parte 2, gente. Shanks navega ao redor do país de Wano. Vamos lá. A gente vê algumas falas dos personagens, dos membros do bando, uma fala do Shanks, a fala do Luke Hu, né, dizendo que vamos encontrar o Luffy, agora ele finalmente. A gente vê o Yasop falando que ele não tá pronto, calma aí, gente, eu não tô preparado ainda para reencontrar o Sop. E a gente vê até o Suco de Limão falando também ali sobre o Kid, né? Vamos falar sobre esses últimos dois ali que eles falam coisas interessantes. Sobre o Yasop, ele não querer se encontrar com o Sop até então. Eu acho que muita gente julga o Yasop de forma errada, porque quando aconteceu o convite do Shanks lá no episódio 0 ou no capítulo 0, né, quando o Shanks ele vai, ainda novo, depois da execução do Roger, convidar o Yasop para fazer parte do bando dele, o Yasop ele não parte naquele momento, não é tipo chega um estranho ali na costa da ilha dele e ele simplesmente diz sim e vai embora. Na verdade não aconteceu naquele momento, o Yasop ele recusou a oferta e ele continuou com a sua família. Esse convite do Shanks pro Yasop aconteceu 2 anos depois da execução do Roger e 3 anos antes do Usopp nascer. Só que o Usopp ele chegou a conhecer o seu pai, ele teve interação quando criança com o seu pai e só alguns anos depois, ainda na infância do Usopp, que o Yasop ele decidiu sair de casa. Isso anula a canalice como pai que é o Yasop? Não
Não muito, mas vale a pena aqui fazer essa observação. E o suco de limão, aqui é melhor falar o nome traduzido porque fica mais engraçado, né? Falando sobre o Kid, aquele pirralho que tentou enfrentar a gente, né, tempos atrás, e mencionando ele. Galera, não quer dizer, todo mundo já começou a afirmar, tomar como verdade que o suco de limão foi o responsável por arrancar o braço do Kid. Bom, pode ter sido o caso, né? Faria sentido ali aquele personagem específico ter falado isso, já que ele talvez tenha sido o cara, né? O oficial que tivesse enfrentado diretamente o Kid, tenha sido responsável por arrancar o braço dele. Ou talvez só tenha sido um dos outros personagens ali do bando do Shanks que tenha falado e não tenha sido diretamente ele. Ainda não tá nada certo, mas pode ter sido um indício de que foi o suco de limão o responsável por arrancar o braço do Kid. Depois a gente vê em seguida o Shanks vendo o cartaz de recompensa do Luffy. Muito legal essa cena, né? Sempre bom a gente ver o Shanks reagindo à recompensa do Luffy. E a gente começa um flashback de quando, olha só galera, de quando ele roubou a fruta da borracha de um navio do governo mundial. A gente vê até o Who's Who naquele navio, enfatizando que não fazia o menor sentido o Shanks querer aquela fruta. Aquela fruta nada mais era do que a fruta da borracha que permitia você se esticar. Galera, essa frase não foi à toa. Prestem muita atenção aqui, essa é a impressão que todo mundo tem. Mano, por que o Shanks ele iria roubar a fruta da borracha de um navio do governo, se meter nessa, sabe? Não teria sentido, e o Who's Who, a fala do Who's Who reforça essa ideia. Então, gente, não foi à toa. O Shanks certamente sabia da importância dessa fruta. Muito provavelmente ele soube disso depois que o Roger ele foi até Laugh Tale. Quando a gente vê o Shanks pequenininho chorando ali e abraçando o Roger, o fato dele chorar muito provavelmente se remete ao fato do Roger estar para... Então, referente a isso, tipo, faz sentido o Shanks faz sentido o Shanks saber, entendeu? Mas pela cara que ele fez ali no mangá, ali no episódio, deu a entender que ele tava levando isso mais na diversão, não uma coisa sério. Tipo, tô a fim de testar minha força e vou atacar esse navio da marinha. Tipo isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que se passa na cabeça de um Shanks com 20 e poucos anos, entendeu? Pra menos, que foi antes dele encontrar o Luffy, entendeu? Era um garoto que gostava de aventura, que gostava de explorar, que gostava de se desafiar. O Shanks sempre foi assim, desde todo, até ele se tornar capitão, entendeu? Até ele entregar o chapéu pro Luffy, ele sempre foi alguém festeiro, alguém de liberdade, que gosta de explorar, que gosta de se aventurar e se desafiar, entendeu? Então, tipo, pela expressão, pelo menos, que eu tive da visão desse quadro específico, agora que eu revi ele aqui, deu a entender que tá muito, tipo, tem um navio da Marinha ali, vamos atacar. Tô a fim de conhecer CP9? Tô pouco ligando, vamos lá ver o que tem. Entendeu? E na CP9, na época, não era nem tão conhecido ainda. Tipo, a gente só soube que a CP9 era importante através de quando eles atacaram o Water 7. Entendeu? CP9 era uma coisa forte, coisa do tipo. Mas até o presente momento, ninguém sabia da existência do CP9. CP9, sei lá quem eles são. Entendeu? Eu não sei quem que é a CP9. É um dos CPs, mas tá. E daí? Entendeu? Então, tipo, o Shanks, ele é muito do tipo, quero me desafiar, quero tentar. Aí ele foi, atacou o navio e levou a fruta de brinde. Entendeu? Levou a fruta como presente. Tipo, eu acho muito que o Shanks foi muito mais no impulso, na diversão, do que essa. Nossa, preciso pegar isso porque ele vai ser importante para a história, que ele não é exatamente a Gomu Gomu, entendeu? Então, tipo, acho que talvez ele descobriu que a Gomu Gomu era alguma coisa maior depois que talvez tenha descoberto que o Rus foi preso. Foi preso quando ele perdeu essa fruta pro Shanks. Entendeu? Então depois foi, mas por que será que isso aconteceu? Foi a partir daí que ele começou a pesquisar mais sobre a fruta.
Eu vejo mais nesse sentido, não que ele já sabia. Entendeu? Tipo, faz sentido ele já saber, mas pela cara que ele mostrou ali na expressão, exato. Pode ser mais tipo, tô a fim de atacar, vamos curtir. Entendeu? Vamos desafiar, vamos ver se a gente consegue roubar esse tesouro deles. Foi tipo isso que eu vi na minha mente. Também acho que foi coincidência. Então, eu acho assim, eu acho meio errado pensar que o Shanks sabe tudo. Entendeu? Tem algum segredo que faz com que ele tenha direitos muito maiores do que os outros Yonkous. Mas o que exatamente, que isso é de um conhecimento enorme que ele tem, não sei. Talvez tenha, sim, alguma coisa, mas eu acho que pode ser uma coisa mais simples do que a gente está pensando. O Oda adora brincar com a gente nesse ponto. Morrer, ele estava com uma doença incurável e ele escondia isso do bando, ou pelo menos das crianças do bando, ou pelo menos do Shanks. E naquele momento ele provavelmente disse que ele estava para morrer e que normalmente ele soube disso depois que o Roger ele foi até Laugh Tale. Quando a gente vê a borracha que permitia você se esticar, galera, essa frase não foi à toa. Prestem muita atenção aqui. Essa é a impressão que o Roger, ele também não é alguém que sabe tudo. Ele foi descobrir depois que chegou na última ilha. E o Shanks não foi pra última ilha. Entendeu? Eu não sei se o Roger teria contado tudo pro Shanks. Tudo. Então, tipo, o Roger, ele não sabia de tudo. Ele só sabia depois que chegou na última ilha. Só soube depois que chegou na última ilha. Todo mundo tem. Mano, por que o Shanks ele iria roubar a fruta da borracha de um navio do governo, se meter nessa, sabe? Não teria sentido, e o Who's-Who, a fala do Who's-Who reforça essa ideia. Então, gente, não foi à toa. O Shanks certamente sabia da importância dessa fruta. Muito provavelmente ele soube disso depois que o Roger ele foi até Laugh Tale. Quando a gente vê o Shanks pequenininho chorando ali e abraçando o Roger, o fato dele chorar muito provavelmente se remete ao fato do Roger estar para morrer. Ele estava com uma doença incurável e ele escondia isso do bando, ou pelo menos das crianças do bando, ou pelo menos do Shanks. E naquele momento ele provavelmente disse que ele estava para morrer e que não tinha salvação para a doença dele, e por isso o Shanks ele chorou. Só que pode ser que ele não tenha falado só isso para o Shanks. Pode ser que com toda a descoberta que ele fez sobre o século perdido, sobre o One Piece, ele também tenha passado uma missão, um legado para o Shanks. E essa missão, como eu falei aqui mais de uma vez nesse canal, seria ele conseguir a fruta da borracha e dar para o filho do seu capitão, Ace, que ele acreditava, que o Roger acreditava que viria a se tornar o próximo rei dos piratas, ou aquele que iria encontrar o One Piece. Ele acreditava que o filho dele seria o destinado a encontrar o One Piece, e por isso ele teria destinado essa missão ao Shanks, fornecer a fruta, entregar aquela fruta de suma importância para o seu filho, para que ele pudesse se tornar o novo Joy Boy. Galera, existem evidências muito fortes de que o Ace ele foi um candidato a Joy Boy, assim como vários outros personagens, o King acreditando que o Kaido ele era na verdade Joy Boy, ele poderia ser Joy Boy, enfim, quem será que é? Sim, o Ace era um dos personagens que poderia ser Joy Boy, mas acabou não sendo. Era isso que o Roger provavelmente acreditava, e era isso que muito provavelmente a Yamato acreditava. Quando eles dois conversam, a Yamato ela demonstra muito interesse na nova geração de piratas, né? O Ace até menciona o Cavendish, e isso também não foi uma fala avulsa. Ela perguntava isso porque no diário do Oden, o Oden ele fala sobre alguém que viria a reunir uma nova geração de piratas e lideraria essa nova geração através de um novo amanhecer para o mundo e para o país
de Wano, e a Yamato, vendo esse diário do Oden, acreditou que aquele poderia ser o Ace, que ele viria a liderar essa nova geração de piratas. Além do fato de, na luta dele contra o Barba Negra, olha só que antítese mais clara do que essa. Enquanto o Barba Negra representou as trevas, o Ace representava o sol. Só que o Ace falhou. O verdadeiro Joy Boy a gente tá vendo agora, o verdadeiro Deus do Sol a gente tá vendo agora, e é o Luffy. Ele que tá liderando essa nova geração de piratas, é ele que vai trazer o amanhecer para o mundo, é ele que representa o sol. Então sim, galera, o Shanks, ele muito provavelmente planejava dar a fruta da borracha para o Ace, porque quando ele chega com a fruta da borracha na Vila Fuchsia e o Luffy acaba comendo aquela fruta por engano, por acaso, ou quem sabe pela fruta ter escolhido indiretamente ali o Luffy naquele momento, o Shanks, ele nunca mais volta para a Vila Fuchsia. Todas as visitas que ele costumava fazer se encerram a partir daquele momento, porque ele tinha realizado, ele tinha cumprido a sua missão. Bom, na verdade era passar para o Ace, né? Acabou que o Luffy comeu aquela fruta, mas enfim, agora a fruta já tinha sido comida, a Makino também provavelmente já tinha sido também, e ele não tinha mais o que fazer lá. Enfim, galera, continuando o capítulo, a gente vê como todo esse feito do Luffy faz o Shanks relembrar de vários dos momentos com o Luffy na Vila Fuchsia, até o momento onde ele perde o seu braço, né? Por outros ângulos a gente vê essas cenas, né? Bem legal a gente relembrar esses momentos, mas não se preocupem quanto ao braço, gente. Como eu sempre gosto de relembrar aqui, o Bug sim vai dar um jeito e vai emprestar o seu braço para o Shanks poder lutar contra o Barba Negra, meu amigo. Podem ter certeza que isso vai acontecer, principalmente agora com o Bug tendo se tornado um imperador. Ele vai chamar atenção se ele tiver principalmente com o Road Poneglyph final, e meu amigo, ele vai se juntar ao Shanks na batalha contra o Barba Negra, e essa aliança vai acontecer. Mas uma coisa curiosa que o Shanks ele fala aqui nesse capítulo é que ele não planeja se encontrar com o Luffy ali. Galera, que história é essa, Oda? Tu tá maluco? Mas tu tá maluco? Dizendo que o Shanks... agora que eu tô ao redor do mar de Wano, pensando bem, é que o Yasop falou que não tá pronto ainda, né? Não é a hora ainda. Meu amigo, tu tá de sacanagem com a minha cara. Meu amigo, ele dá a desculpa de que porque a gente tem que ver ali a situação com o Bartolomeu, que tava ali naquela capa de capítulo, vocês lembram lá, né? Queimando bandeira de território do Shanks e botando a bandeira do Luffy, e ele provavelmente não fez isso só com uma ilha. Ele expandiu os territórios do Luffy sem o Luffy saber, e isso com mais de uma ilha, né? Então ele tá querendo resolver a situação com o Bartolomeu. Gente, essa situação, como eu falei no vídeo de segunda-feira, vai terminar em pizza. Todo mundo sabe, na verdade o Bartolomeu só gosta do Luffy, né? E tudo vai terminar em pizza. Só que, gente, pelo amor de Deus, o Shanks está ao redor do país de Wano. Presta atenção, seria uma oportunidade perfeita para o Shanks chegar no Luffy e falar: ei, moleque, que história é essa de tu tá roubando meus territórios? E os dois têm aquele embate ali amigável ali, só pra gente ter um pouco do fanservice deles dois se enfrentando. O Bartolomeu seria a causa perfeita para o Luffy e o Shanks eles se enfrentarem, pelo menos no momento ali, até a situação se resolver de forma amistosa. Galera, que cenário perfeito, Oda! Não é possível que essa aparição do Shanks ao redor do país de Wano tenha sido unicamente e exclusivamente um marketing para o filme Red, que inclusive no dia de hoje saiu o segundo trailer do filme. Meu amigo, se tivesse sido só marketing, Oda, seu canalha. E outro cenário perfeito pra mim também seria o Aramaki, meu amigo, varrendo a aliança da forma que eu falei, e o Shanks chegando pra falar: que história é essa? Tu tá mexendo com o meu protegido? E aí os dois ficam em paz, tem uma troca, um clashzinho genérico lá, e tudo se encerra, o Aliança consegue fugir com o Shanks, o Aramaki fica quieto na dele, e tudo... Não, meu problema não é nem com o fato dele, não ir lutar com o Luffy. O meu problema é a pergunta: que raios ele tava fazendo em Wano? Entendeu? Eis a questão, que raios ele tava fazendo em Wano? Tem esse ponto. Se resolve. Seguindo o capítulo, Shanks pergunta para o Beckman a seguinte frase: se já não é a hora deles irem pegar o
One Piece. Galera, muito legal, pelo menos isso, né? Pelo menos essa parte foi legal, ele finalmente adentrando na corrida pelo One Piece. A gente não sabe se aquela velha teoria de que ele é o guardião do One Piece, dele já saber a localização de Laugh Tale, já saber como funciona o mecanismo para conseguir acessar aquele lugar, aquela ilha. A gente não sabe de nada disso, a gente não sabe se ele sabe da localização, pelo menos, dos Road Poneglyphs, enfim, nada disso ainda é muito certo, tudo isso ainda é meio que incógnita, mas ele tá na corrida. Talvez ele já saiba e só tenha dito isso pra tipo, agora vamos lá pegar o One Piece. A gente já sabe onde tá, mas vamos lá pegar. Enfim, tudo isso ainda é muito incerto, mas um detalhe é que nessa parte o One Piece ele é chamado de forma diferente do habitual. Ele é chamado de o incrível tesouro escondido que conecta as pessoas. Muito louco isso, né? Uma frase interessante. Deixa nos comentários as suas teorias quanto a isso. Parte 3 desse capítulo, no quartel-general da Marinha, a gente vê tanto o Akainu, o Kizaru e um novo personagem chamado Kurouma, conversando sobre o Reverie e as ações do Sabo e do Exército Revolucionário. Vamos por partes aqui. Primeiro, sobre esse novo personagem que é introduzido aqui, o Kurouma, que é o chefe da unidade de investigação criminal da Marinha. E o detalhe é que Kurouma significa cavalo preto ou cavalo negro, ou seja, ele segue o mesmo padrão dos almirantes, possuindo uma alcunha de um animal do zodíaco mais alguma cor, ou seja, cavalo preto, assim como macaco amarelo, cão vermelho, esse tipo de coisa. Gente do céu, calma, não significa que ele também é um almirante, isso porque a gente já tem vice-almirantes que também possuem esse mesmo tipo de alcunha de animal mais cor, que são os dois vice-almirantes que também ingressaram na Marinha através do alistamento mundial durante o time skip, que foi a Momosagi, a coelho rosa, e o Chaton, que é o porco marrom. Eles também possuem e eles também foram confirmados como vice-almirantes. Agora, se eles são vice-almirantes, pode muito bem ser o caso desse tal de Kurouma, apesar de não ter sido introduzido como um vice-almirante, o que não faria muito sentido, mas pode ainda ser o caso dele também ser um vice-almirante como esses dois. O que a gente sabe é que esses dois outros vice-almirantes, Coelho Rosa e Porco Marrom, eles disputaram o cargo de almirante, eles foram cotados para os cargos de almirante, só que eles perderam essas vagas para o Fujitora e para o Aramaki. Mas ainda assim, mesmo eles ainda sendo vice-almirantes, eles receberam essa alcunha, ou seja, isso dá um hype, mesmo que a gente não saiba quem deu essas alcunhas para eles, isso já dá um hype narrativo muito bom para esses personagens que possuem esse tipo de alcunha. É dito também que os revolucionários conseguiram resgatar o Bartolomeu Kuma. E galera, bom, também não quer dizer que eles derrotaram os almirantes. Agora, não dá pra defender também o bucha do Fujitora, coitado, mano, que vergonha. Ele aparecendo depois com a faixinha na cabeça lá, enfaixadinho. Ai, tomei um tuco na cabeça aí de algum revolucionário e tive que enfaixar minha cabeça. Ou não, ou vai ver, ele só colocou aquela faixa na cabeça, tipo jogador de tênis, e começou a brincar de bola com os revolucionários. É o que eu mais acredito. Mas galera, agora que o Kuma foi resgatado, é certo que ele vai ter algum tipo de pendrive que vai reativar as memórias dele, que vai reativar a consciência dele. O Vegapunk, ele cedeu às vontades do Kuma de proteger o Sunny, o navio dos Chapéus de Palha, que o Vegapunk nunca teve uma proximidade, tipo, não, é muito importante pro Kuma, ou não, os Chapéus de Palha precisam ser protegidos, e o Vegapunk vai lá e concede essa última programação, onde o Kuma ele protegeu por 2 anos o navio dos Chapéus de Palha. Amigo, peraí, né? Com certeza vai ter ali o pendrive, o HD ali, ó, o backup do HD do Kuma para conseguir reativar a memória dele. Continuando, o Sabo é acusado de assassinar o Rei Cobra. É confirmado que o Rei Cobra ele foi morto e muito provavelmente não pelo Sabo, obviamente, ele só tá sendo acusado nos jornais. E todo mundo tá meio que motivado por conta disso. Eu entendo que o Sabo ele representa uma revolução, uma tirania do governo mundial e tal, mas a galera meio que tá celebrando ele ter assassinado um rei inocente.
Enfim, é certo que o Sabo ele não assassinou o Rei Cobra e muito provavelmente foi um assassinato a mando de Im-sama. Vamos relembrar lá no Reverie quando ela tá lá segurando cartazes, né? Do Barba Negra, do Luffy, da Shirahoshi e também da Vivi. Ela rasga ali alguns desses cartazes, mas o único que ela segura com um certo cuidado é o da Vivi, como se ela tivesse escolhido ela como um alvo. Por mais que parecesse que ela viria a ser morta naquele contexto, isso não significa que Im-sama precisaria ir atrás diretamente daquelas pessoas nos cartazes. Ela poderia ir atrás de pessoas que estivessem relacionadas àquelas pessoas e esse foi o caso. Além do mais, o Rei Cobra ele demonstrou intenção de questionar o governo mundial sobre a existência dos poneglyphs. Ele chegou lá com a pulguinha atrás da orelha. Ele já queria falar com o governo mundial sobre aquelas pedras desde a conversa que ele teve com a Nico Robin lá em Alabasta. E ele teve essa oportunidade, chegou lá querendo ali também, se unindo ao Rei Riku também, né? Cobrando ali a abolição do Shichibukai. Meu amigo, tá querendo coisa demais. Fica quieto aí pra parar de ter ideia. E é dito também que a Vivi, nesse momento, está desaparecida. Obviamente, ela foi pega pelo Sabo. E agora os dois estão juntos e a Vivi, com certeza, agora que ela vai ter que crescer, ela vai assumir o reino de Alabasta, ela com certeza vai entrar e participar da guerra final de One Piece também. Vai chamar a galera e muito provavelmente vai ter uma participação relevante nessa história, até porque, meu amigo, os Nefertari foram a única família dentre os 20 reinos que formaram originalmente o governo mundial que não aceitaram subir até Marijoa. Então sim, é um reino que tem muita importância histórica e eles precisam estar envolvidos diretamente nisso. Ainda sobre o Sabo, é dito que ele se tornou um herói para muita gente e agora ele é chamado de o Imperador das Chamas. E nesse momento é mostrado o que parece ser Logtown, onde é dito que sua popularidade se tornou maior que a do próprio Dragon, a ponto de estarem cultuando ele como se ele fosse um deus. Gente, a nova alcunha do Sabo é de Imperador das Chamas. Ele não possuía nenhuma alcunha até esse momento. Ele era chamado de Conselheiro do Exército Revolucionário, ele era chamado de número 2 do Exército Revolucionário. Muita gente até achava que a alcunha dele era de Garra do Dragão, mas esse nada mais era do que o nome da técnica que ele tinha, mas ele não tinha uma alcunha até esse momento e agora ele é chamado de Imperador das Chamas. Detalhe, galera, que o kanji usado para imperador nesse caso é diferente do kanji usado no título de Yonkou. Vou estar mostrando aí para vocês na imagem, mas isso anula alguma coisa? Não anula, gente. Essa é uma forma do Oda dizer para a gente que o Sabo, ele não ficou para trás enquanto o Luffy crescia, enquanto o Luffy adquiria o título de Imperador. Por mais que o Luffy tenha se tornado um Yonkou, agora o Sabo ele tem um título que eu não diria que é necessariamente ou diretamente paralelo, mas que passa muito a impressão de que ele sim não foi deixado para trás pelo seu irmão mais novo. Ele também é chamado de virtualmente Imperador, o Imperador das Chamas. Agora, por que ele teria recebido essa alcunha de Imperador das Chamas? Tem que ter um motivo. A gente precisa lembrar que Imperador das Chamas é o nome da técnica mais poderosa que o Ace demonstrou na luta contra o Barba Negra. Era chamado de Entei, que significa Imperador das Chamas. Ou seja, pode muito bem ser que o Sabo ele tenha lançado um Entei na fucking Marijoa e os almirantes tenho que ter parado esse golpe. E nisso, meu amigo, todo mundo vendo, jornal noticiando isso, e caraca, ele lançou o Entei, Marijoa, todo mundo, pá, então tá feito a alcunha do Sabo, o cara vai ser chamado de Imperador das Chamas Entei. Então muito provavelmente foi através disso, essa muito provavelmente foi a origem dessa alcunha pra ele. E isso também explica aquela foto do Sabo estampada numa parede, num lugar onde tava todo mundo ali celebrando e a gente não fazia ideia de onde
onde era e talvez até fosse em Logtown, pra fechar no contexto aqui, né? Enfim, tava lá a foto do Sabo, a mesma foto da sua recompensa, da única recompensa que a gente sabe que ele possui, mas estava lá estampada a imagem dele e agora a gente entende o motivo é do povo estar motivado, de piratas e novos revolucionários estarem motivados a irem contra o governo mundial. Por enquanto, a gente ainda não tem uma nova recompensa para o Sabo, inclusive a imagem que é usada para ele ser noticiado nos jornais e inclusive para ser ali enaltecido como um novo deus, é a mesma foto da sua recompensa habitual de 602 milhões de berries. E como eu falei, segunda-feira, normalmente quando uma recompensa é atualizada, a sua foto do cartaz também é atualizada junto. Não é uma regra, assim como a gente viu, por exemplo, as recompensas do Luffy ficando ali, cara, 5 recompensas, ou se eu não me engano, 5 recompensas com a mesma foto do Luffy até ela finalmente mudar quando ele alcançou 1,5 bilhão de berries, mas normalmente as fotos elas mudam, então é importante ficar atento a esse detalhe. Outra coisa é que o Dragon é chamado de o Rebelde, provavelmente uma antiga alcunha que ele deveria possuir quando ele tinha, bom, se rebelado contra o governo, se rebelado contra o seu pai, porque, inclusive, um dos kanjis, onde ele é chamado de o Rebelde, significa filho traidor, ou seja, a gente finalmente começa a entender, vai finalmente começar a entender a relação do Dragon, agora que os revolucionários também estão em alta, né, do Dragon com o governo mundial e principalmente com o seu pai Garp. E pra fechar, a cereja do bolo, meu amigo. Agora que o Akainu terminou de carimbar a papelada, o monstro vai sair da jaula. Ele diz, meu amigo, que vai acabar e vai contra-atacar todo mundo. Agora, meu amigo, é que a Marinha... Olha só, cara, que fechamento, gente. A gente vê o Shanks entrando na corrida pelo One Piece, a gente vê o Akainu começando a se mover e a ascensão do Sabo e, consequentemente, também do exército revolucionário. As forças estão ali surgindo, o Luffy também ali, novo imperador, os novos imperadores. A única, na verdade, as únicas duas coisas que faltam, a gente saber do Shichibukai e a gente saber também sobre o Barba Negra. É o homem que tá faltando aparecer nesse momento e é muito provável que a gente veja tanto o Shichibukai quanto o Barba Negra nos capítulos seguintes. Gente, tô muito animado e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.